Fala galera, aqui é o Macena e recentemente aqui no canal a gente jogou Sleeping Dogs. Eu zerei o jogo, fiz algumas coisas, mas completei a história, principalmente, e ainda vale a pena jogar ele em 2025. Eu vou abordar aqui alguns pontos com vocês, positivos, negativos, e trazer também para vocês se eles impactam na sua gameplay hoje em dia ou se são coisas que podem ser completamente relevadas e você pode se divertir com o jogo aí do seu lado da tela. Então vem comigo que a gente vai começar essa review agora. O Sleep Dogs ele foi lançado em 2012. Ele foi publicado pela Square Enix e foi desenvolvido pela United Front Games. Esse jogo ele tem como inspiração jogos de mundo aberto como GTA. Ele também tem um pouco de influências de filmes de ação, investigativos também. Então é um mundo aberto que você tem liberdade total para andar de carro, moto, a pé, e tem vários locais que você pode ir também, realizar outros tipos de atividades totalmente paralelas ao jogo, que você tem muitas opções e escolhas do que você fazer. Você não necessariamente tem que fazer as coisas na hora certa, mas as missões têm ordens para ser feitas. Tirando a side quests podem ser feitas a qualquer momento, daí básico de um jogo de mundo aberto. E até aqui, tudo normal. O Sleeping Dogs é um jogo de ação, aventura, e conta a história do nosso protagonista, o Wei Shen. Ele é um policial disfarçado que está se infiltrando nas gangues chinesas em Hong Kong para acabar de uma vez por todas com o crime organizado que está ocorrendo na área de Hong Kong, que envolve drogas, tráfico humano, enfim, são diversos assuntos que são tratados no jogo. Então o jogo se passa nesse ambiente, é um filme mais puxado para a cultura asiática, né, tradições, tem um pouco de tradição asiática, um pouco mais da modernidade também que tem no jogo, e a ambientação é um grande destaque do jogo. Por onde você passa, você vê lugares muito bem desenvolvidos, tecnicamente falando. Você vê lojas, você vê até feiras que remetem muito ao mercado chinês, que a gente pode ver hoje em vídeos no YouTube, por exemplo, e outros tipos de conteúdo que abordam a China. E é tudo muito bem cativante. Muitas fachadas de neon, por exemplo, são coisas que quando você está andando de carro, você fica um pouco mais distraído, fascinado com aquilo, se você tiver prestando atenção naquele tipo de ambiente. Agora, a gente partir um pouco para a parte de gameplays e mecânicas do jogo. É um jogo cujo foco não é o tiroteio. Existem sim armas de fogo no jogo, a gente pode usar elas, mas elas não estão lá a bel prazer, então a gente não pode do nada, como num GTA, por exemplo, sacar uma arma e sair atirando para todo quanto é lado. Elas têm um contexto para serem usadas, são em momentos de muito mais tensão. São em momentos mais pontuais da história, eu diria. E o foco do jogo é em combate corpo a corpo, que é o que a gente vai falar agora. O combate corpo a corpo do jogo, ele é bem divertido, o combate corpo a corpo. Então você tem toda uma árvore de golpes que você pode aprender durante o jogo. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de aprender os golpes durante a nossa gameplay. E você pode efetuar combos completamente diferentes durante todo o jogo, várias finalizações diferentes. Você também tem a mecânica de contra-ataque. Então quando o inimigo vai bater em você, você tem uma notificação ali na hora da luta e você consegue contra-atacar um inimigo. E é uma mecânica bem divertida assim. E é uma coisa que você vai usar muito no jogo, então você tem que gostar desse tipo de combate, um combate corpo a corpo. É uma coisa que leva mais as artes marciais em conta. Então você tem que estar também um pouco mais afim desse tipo de combate. Existem inimigos diferentes, existem inimigos mais leves, que requerem um tipo de aproximação. Existem inimigos que vão estar com armas brancas, como uma faca, um cutelo, por exemplo. E você vai ter que aprender a se defender disso. E tem inimigos grandes também, que muda totalmente o jeito que você vai pra cima desses inimigos, o jeito que você bate neles. E a maioria dos combates no jogo se resume a combates físicos, em sua maioria.
O jogo também conta com uma história muito cativante, ele mostra a dualidade do nosso protagonista. Enquanto ele é um policial, ele se envolve com as gangues de uma forma secreta, então as pessoas não sabem que ele é um policial, ele se envolve com as pessoas de um jeito muito íntimo, e você acaba vendo essa dualidade do policial que tá disfarçado ali naquela gangue, mas ele também começa a ter sentimentos por aquela gangue, começa a ter uma proximidade com todas as pessoas que estão em volta do crime organizado que ele está tentando parar, enquanto do lado da polícia, no caso dele ele é um agente secreto, a cobrança da polícia em cima dele de querer acabar com as coisas, e como eles são uma pessoa que está vendo como um terceiro, às vezes isso pode entrar em conflito com a vida que ele está levando lá, o que leva a gente a ter uma trama bem divertida, bem legal, são momentos, tem muitos momentos bem impactantes que eu vou falar sobre, pelo menos alguns para mim, tem alguns momentos bem legais. Agora eu vou falar um pouco dos pontos negativos do jogo. Vamos começar com um ponto negativo que também é um ponto principal do jogo: o combate corpo a corpo. E antes que você fale, mas eu adoro o combate corpo a corpo, o combate corpo a corpo é muito bom, parece ser muito legal do que eu tô vendo aqui nesse vídeo, porque é ruim, uma cena. Então eu vou explicar pra você. Pra mim, isso acaba se tornando um pouco repetitivo, porque é algo que é muito necessário. Eu acho o combate corpo a corpo do jogo muito bom. É um combate corpo a corpo que a gente vê em vários jogos, como em maioria da série Batman, por exemplo, Origins, Arkham Knight, qualquer um desses. A gente vê muito esse tipo de mecânica e é divertido também, como no Batman, também é divertido. Mas, como é um contexto, não é um jogo linear, muitas das vezes que você vai fazer qualquer coisa no jogo que envolve você ter um embate com alguém, esse embate, 90% das vezes, vai ser corpo a corpo. E você já sabe disso. Então, você acaba dependendo demais do corpo a corpo e pode se tornar um pouco repetitivo, na minha opinião. Se você vai puxar horas desse jogo, se você vai fazer todas as sidequests, se você vai fazer basicamente tudo que tem no jogo, eu acho que vai ficar mais repetitivo. Pra mim, ficou numa dose certa, porque eu não fiz todas as sidequests do jogo, eu não fiz 100% do jogo, mas eu fiz algumas sidequests, eu fiz algumas missões do lado policial, do Way, e as missões da história, e o combate corpo a corpo foi usado no modo necessário, eu diria. Então não me cansou tanto, mas tendo essa visão, olhando pro cara que vai querer jogar mais e que vai gastar mais horas nesse jogo, é um pouco mais desgastante, eu diria. Então pode se tornar um ponto negativo, ao meu ver. Então não necessariamente é um ponto negativo, mas ele tá ali na linha entre ser ou não, depende muito do que você vai fazer, depende muito da sua gameplay também, claro. Uma coisa que eu diria que talvez tenha envelhecido um pouco mal, ou talvez é uma coisa que não foi muito bem implementada. Eu sou uma pessoa que joga de teclado e mouse, a maioria dos jogos que eu jogo, eu não tenho problemas com isso. Tem jogos que são para jogar no controle, tem jogos que são para jogar no teclado e no mouse. Eu diria que o Sleep Dog seria melhor jogado num controle. Eu joguei a campanha toda a minha gameplay, que tá gravada aqui no YouTube, inclusive, ela foi com o mouse e teclado, então quando eu abri o jogo ali no começo, eu tive que dar uma olhada nos controles. É uma coisa que eu sempre faço com todos os jogos, mas com jogos um pouco mais datados eu dou uma atenção especial, então uma das primeiras coisas que eu já faço é dar uma olhada nos controles e quais teclas estão mapeadas para o quê. Então eu tive que trocar bastante tecla, teve coisa que ficou um pouco mais confusa do que o normal. Então ficou um pouco mais fora de alcance. Então eu recomendo jogar no controle. Eu acho que a experiência vai ser muito mais tranquila. Você não vai precisar configurar nada no jogo. Aí você vai ter uma gama de controles muito mais acessível ali do que num teclado e num mouse. Se for o caso de alguém que esteja assistindo e está pensando em jogar no teclado e no mouse. Agora eu queria falar de algumas coisas que eu gostei no jogo, que isso aqui é só uma opinião minha mesmo. Se você estiver curioso pelo jogo, é legal ver a opinião de alguém, mas eu recomendo que você jogue o jogo, porque ele é muito bom. Então vamos lá. Alguns pontos positivos pra mim no jogo, principalmente a história.
do jogo. Eu gostei bastante, ele foge um pouquinho das coisas que são meio... que não sérias mesmo assim nos jogos, como... vamos pegar, por exemplo, o GTA. Eu vou pegar muito de exemplo GTA porque eles saíram quase na mesma época ali, são 2 jogos de mundo aberto. Enfim, o GTA é o GTA, ele tem a grandeza que ele tem, então eu acho que se eu estou comparando Sleepy Dogs com o GTA é porque ele está num nível bom para ser comparado com o GTA. Uma coisa que eu gostei muito do jogo é a história, é a seriedade da história. Eu prefiro jogos com uma trama um pouco mais... eu não diria complexa, porque não é tão complexa, mas um certo tom de seriedade, um pouco mais de drama na história. Então, eu vou soltar um spoiler aqui, então você pode pular até essa parte do vídeo aqui, que vai estar na tela. Aí o editor, né, por favor, editor, coloca o tempo na tela para o pessoal saber para onde tem que pular, porque eu vou dar 2 spoilers da história, que foram bem legais para mim. Eu fiquei, assim, completamente... estonteado assim, quando eu vi que foi o casamento, logo no começo. E adendo também, eu já joguei Sleepy Dogs, mas eu não sabia mais nada da história, então eu joguei em 2012 e eu fui rejogar novamente agora em 2025 também, então eu tinha esquecido completamente da história, então eu fui assim com a cabeça zerada pro jogo. Então o casamento no começo do jogo é absurda aquela cena, porque você tá indo fazer uma missão completamente comum, que é... você tá ajudando a noiva do seu colega de máfia chinesa a buscar o vestido dela pro casamento, tá todo mundo muito animado pro casamento, e todo mundo fazendo planos, tudo mais. Aquele clima super de festa, um clima bem agradável, tá um clima de companheirismo e tudo mais. E quando chega no casamento, começa um tiroteio. Você acha que vai ser um tiroteio comum, que você e os seus amiguinhos vão dar bala em todo mundo e é isso aí, vai todo mundo beber depois, e não. Todo mundo que tá naquele casamento, que é o seu amigo, basicamente, todos estão mortos, e é bem gráfico, tem bastante sangue em todo lugar. Então quando você vai andando, você vai só pensando, putz, cadê o pessoal, porque você só sai enfrentando pessoas, e no final você só acha todo mundo morto. Então é bem assim, é bem impactante quando você vê, quando você tá no contexto da história, você tá envolvido na história, é algo bem impactante. O segundo ponto, pra mim, que foi mais impactante na história, foi a morte do Jack também. Foi um absurdo ver aquilo também, porque ele também tá querendo mudar de vida, ele tá querendo desistir do crime, inclusive, e o Wei apoia isso, apoia muito ele. Porque antes ele queria muito fazer parte de uma gangue, ele queria ser o cara da gangue por causa do poder, por causa do dinheiro. Depois ele vê que é algo muito perigoso pra ele, para as pessoas que estão em volta dele. Então ele quer sair desse crime. Você tá como pessoa e também um pouco na pele do personagem, tá feliz por ele, porque você quer ver ele fora daquilo, porque ele não serve para aquilo definitivamente. Durante a história você vê várias vezes que ele não serve para fazer parte de uma gangue ou para entrar nesse tipo de conflito. E quando você vê ele pendurado, morto, com a barriga aberta, basicamente, que é algo bem gráfico também, vou ter que repetir, e... cara, é surreal, assim, você fala, cara, não acredito que fizeram isso, e é absurdo, é algo muito, muito bizarro, assim, de você ver. E concluindo agora, se você tá aqui, inclusive, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu agradeço muito a sua visualização, agradeço você ter a curiosidade de também querer saber sobre o jogo. Se você tem qualquer tipo de comentário sobre o vídeo ou alguma coisa, pode deixar aqui embaixo. E agora a gente vai para a conclusão dessa review que eu tô passando para vocês. E agora, vale a pena ou não jogar o Sleepy Dogs em 2025 ou qualquer outro ano depois de 2025 que você esteja vendo esse vídeo? Na minha opinião, é um jogo que vale a pena você jogar, é um jogo muito bom. Ele saiu na mesma época ali de Watch Dogs, GTA V. Então, uma coisa que eu falo e também falei em live, quando você vai jogar um jogo que ele é um pouco mais antigo, nesse caso pra mim, que joguei na época e joguei outros jogos um pouco antes ainda, pra mim 2012 ainda não é um jogo tão antigo assim. A partir daquele ano ali não teve tanto salto gráfico assim, eu acho que teve um salto muito maior com
mecânicas, gameplays e o mundo à sua volta, né? Então, muito a IA sendo usada, como por exemplo no Red Dead, que é um jogo de mundo aberto também, que os NPCs têm a sua própria rotina e tudo mais. Só usando como exemplo mesmo, que são jogos mais complexos e que trouxeram uma tecnologia muito mais avançada. Pra mim, voltando ao assunto, eu acho que você tem que jogar com essa cabeça de 2012, por exemplo. Eu acho que você tem que ter essa cabeça. Sleeping Dogs é um jogo muito bom. Ele tem uma história muito cativante, personagens muito cativantes também. É um jogo que tem mecânicas muito boas, envelheceram muito bem com o tempo. Já se fazem 13 anos que esse jogo foi lançado e eu gostaria muito que ele tivesse pelo menos um remaster de tão bom que ele é. Se não, sonhando muito alto para continuação. Então, assim, é um jogo muito bom, ele vale a pena jogar, é a minha conclusão final, eu recomendo muito. Ele é definitivamente um jogo, no mínimo 7,5, 8 de 10, no mínimo. Ele é um jogo muito bom pra época dele. Ele tem uma coisa ou outra que deixam ele um pouco abaixo, mas são coisas que não afetam nem um pouco na sua experiência como a pessoa que está jogando o jogo. Então, eu espero que, se você for jogar, que você aproveite. E se você já jogou também, por favor, deixa aqui no comentário qual foi a melhor parte da história pra você e o que você mais gostou desse jogo, beleza? Então, essa foi a nossa review do Sleeping Dogs. Se vale a pena jogar em 2025. É isso aí. Valeu, galera. Falou.